Adorando ao Senhor, amém? Glória a Deus, a Ele todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Glória a Deus pela vida do Daniel. Continue firme e constante, meu irmão. Deus abençoe sua vida. Queridos, nós estamos nas quartas-feiras trazendo a exposição da carta aos Romanos. Desde o ano passado nós começamos a exposição aos Romanos. Na metade do ano passado, estamos dando seguimento, versículo a versículo. Estamos no capítulo de número 12 e hoje nós vamos estar nos debruçando, nos atendo aos versos de número 9 até o verso de número 21, finalizando o capítulo de número 12. Lembrando a igreja que essa carta, Paulo escreve voltando da sua terceira viagem missionária. E ele escreve essa carta com um objetivo missionário. Essa carta Paulo escreve aos irmãos que estavam estabelecidos na capital do império da época, que era Roma. E Paulo escreve essa carta direcionada à igreja que estava estabelecida em Roma. Por isso o nome da carta é aos Romanos. Amém? Então, Paulo ele escreve com o objetivo de se apresentar, porque Paulo, ainda até então, ele não tinha visitado essa igreja estabelecida em Roma. Essa igreja, ela nasce através de, provavelmente, do Atos de número 2, na descida do Pentecoste, onde estavam muitos homens de vários lugares, de várias tribos, de várias nações, estavam juntos, e o Espírito Santo de Deus desce. E aquele momento ali, a palavra de Deus diz que ele vem como um vento impetuoso e toma aquele ambiente, e ouviram-se novas línguas, eles falaram em outros idiomas, e as pessoas ouviam, cada um no seu idioma. Então ali o evangelho, ele é difundido, ou seja, acontece a diáspora do evangelho. Ela alcança, várias nações, ela é espalhada por várias nações. E agora o evangelho chega a vários lugares. E provavelmente a igreja de Roma nasce pós o Pentecostes. Amém? E aí Paulo, ele não tinha ido até essa igreja ainda, mas ele encaminha essa carta, se apresentando, dizendo as suas credenciais, falando que ele é apóstolo do Senhor Jesus Cristo. E ele começa o capítulo de número 1, dizendo quem ele era, se apresentando e falando, todos os homens, eles estão distantes de Deus. E aqueles que estão distantes de Deus, os gentios, eles são indesculpáveis, porque Deus se revelou a nós através da natureza, porque a natureza revela a glória de Deus, mas Ele também se revelou, porque Ele escreveu nas tábuas do nosso coração as verdades dele. Então todo ser humano, ele tem a condição de entender que existe um soberano Deus, um Criador de todas as coisas, e que nós devemos devotar a Ele toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Mas aí Paulo vai dizer que os homens se perverteram, e ao invés de adorar o Criador, eles começaram a adorar a criatura. Dizendo no capítulo de número 1, mas ele também diz que não se vergonha do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, querido, uma certeza que nós temos é que eu e você temos o poder de Deus na nossa vida, porque o Evangelho é poder de Deus, e eu e você temos as boas novas, que pode transformar o mundo, que pode purificar o mais vil pecador através do Evangelho, das boas novas de salvação. E Paulo vai dizer que por isso, porque o homem se afastou de Deus, Deus agora os entregou às suas paixões, e o homem agora começou a adorar a criatura, adorar animais, adorar personalidades, adorar coisas, ao invés de adorar o eterno e soberano Deus. No capítulo de número 2, ele vai dizer também que os judeus estão perdidos, porque os judeus, por serem descendência de Abraão, porque Deus fez uma promessa a Abraão. Deus diz que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra, e que a descendência deles se multiplicaria de tamanha forma, de grande forma, e a nação, em Abraão, seriam benditos todos os povos, todas as famílias.
Só que os judeus, por acharem que, por serem descendência de Abraão, eles seriam salvos. E aí Paulo vai dizer, de forma nenhuma. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. A única forma de um homem ser salvo é crendo em Jesus, no Filho de Deus. O homem só pode ser salvo pela fé, porque todo aquele que crê em Jesus Cristo, esse será salvo. Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. A única forma de um homem ser salvo é por meio de Cristo. Mas os judeus, por acharem por serem descendentes de Abraão, eles tinham salvação. É bem verdade que a lei veio dos judeus, que Deus se manifestou ao mundo através dos judeus. Mas eles o rejeitaram. O Filho de Deus veio ao mundo e os judeus o rejeitaram. A palavra de Deus em João vai dizer que ele veio para os seus, mas os seus filhos de Deus. Os judeus não receberam, mas Jesus diz que todo aquele que agora o recebeu, ele deu o poder, o direito de ser feito filho de Deus. Por isso eu e você somos filhos de Deus. Nós não somos criatura, nós não somos perdidos, mas hoje nós fomos achados por Deus e somos filhos de Deus. E como filhos nós temos um Pai nosso que está no céu. Como filhos nós temos herança. Como filhos nós temos o céu de glória, porque Ele diz, aonde eu estiver, vocês estarão comigo. Amém? Essa é a garantia da igreja. E aí Paulo vai dizer que todos estão perdidos, né? Todo homem deve se voltar a Deus. E ele fecha no capítulo 3 dizendo que todos pecaram e agora destituídos estão da glória de Deus. Então quem pecou? Todos. Quem merece a Deus? Ninguém, porque todos pecaram. Porque o pecado diante de Deus é uma abominação. O nosso Deus, Ele é 3 vezes santo. Uma das características, um dos atributos, como eu já disse anteriormente, uma das características mais intrínsecas de Deus, mais aflorada de Deus, é a sua santidade. A palavra de Deus vai dizer que Ele é 3 vezes santo. Quando a palavra de Deus diz santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, está dizendo que esse atributo, essa característica de Deus, ela é destacada, ela é como se tivesse em negrito. No grego, quando eles querem dar ênfase em uma palavra, eles repetem 3 vezes. Nós, no português, quando queremos dar ênfase em uma palavra, nós colocamos em negrito, entre colchetes, né, entre aspas, para poder evidenciar aquela palavra. Então a palavra de Deus vai dizer que esse Deus, Ele não pode ver o pecado. Ele é tão puro de olhos que Ele não pode contemplar o pecado. E o pecado nos separa de Deus. E agora todo ser humano está perdido porque somos pecadores. Mas o Filho de Deus, Ele desce da glória. O Deus encarnado desce da sua glória. Ele vem agora andar entre homens, entre pecadores, e Ele morre na cruz, e Ele é o sacrifício perfeito, porque em tudo Jesus foi perfeito, e agora Deus o recebe em sacrifício, para pagar os nossos pecados. Ele morre por causa do meu e do teu pecado, e agora Deus recebe Jesus no céu. Então, querido, Deus só me aceita e só te aceita por causa de Jesus. Porque Deus só aceita Jesus, porque só Ele que é santo. Mas aí Jesus morre por nós e Ele diz, ei, arrependei-vos. Se vocês se arrependerem e crerem no Evangelho, vocês serão salvos. Ei, sede meus imitadores. Ei, mude de vida, busque a mim, porque aquele que buscar vai me achar, aquele que bater, eu vou abrir. Então me busquem, busquem a mim que sou o caminho, que sou a verdade, que sou a vida. E agora todo aquele que crê em Jesus Cristo, esse será salvo. Porque existe uma doutrina chamada justificação, e essa doutrina vai dizer que não são os meus méritos, não é porque eu sou bonzinho.
Paulo, escrevendo aos Gálatas, vai dizer: pela graça vocês são salvos. Sabe o que é graça? Favor imerecido. Graça é eu não merecia, mas Ele pagou o preço por mim. Graça é o que Ele me deu de graça, sem eu pagar nada. Ele teve bondade e misericórdia da minha vida e me salvou. E nós fomos salvos por essa graça que nos alcançou. Então Jesus, por bondade, morre na cruz do Calvário, dizendo: ei Deus, eu levo o pecado da igreja a de realizar. Eu levo o pecado dos meus filhos que estão nessa terra. E eu perdoo eles. Eu agora redimo eles. E agora eles são aceitos por causa do meu sacrifício por eles. E aí, querido, por isso que eu e você, Paulo escrevendo aos Romanos, vai dizer que o justo viverá pela fé. O justo é quem? Quem foi justificado. Eu não tinha condições. Eu sou salvo pela graça. Não é por obras. Não é porque eu sou bonzinho que eu sou salvo. Não, querido. Não é porque eu dou banho em mendigo. Não é porque eu dou cesta básica. Não é porque eu ajudo todas as pessoas da minha rua, pastor. Ah, pastor, eu ajudo lá no lar dos velhinhos. No orfanato eu ajudo. Querido, nós não somos salvos por obras, nós somos salvos pela graça, pela bondade, pela misericórdia de Deus. Mas quando nós somos salvos, agora a evidência da nossa vida é boas obras. Agora eu faço isso para a glória de Deus. Agora eu ajudo os necessitados para a glória de Deus. Agora eu socorro aqueles que estão passando necessidade para a glória de Deus, porque Ele me salvou. Eu achei um grande tesouro. Jesus vai contar uma parábola de um lugar, de um terreno, que uma pessoa achou um tesouro, e ele chegou naquele lugar e achou um grande tesouro, e ele perguntou ao dono daquela propriedade: essa propriedade está à venda? E aquele dono diz: está. Você quer comprar? E ele: quero. Quanto que o senhor quer nessa propriedade? E o rapaz falou: tanto. Aí a palavra de Deus vai dizer que ele vendeu tudo o que tinha. Ele saiu correndo atrás de pessoas para o ajudar. Ele pegou todos os recursos dele, tudo que ele tinha, foi lá e entregou e comprou aquela propriedade. Porque lá dentro tinha um grande tesouro. Querido, Jesus está dizendo para mim e para você: eu e você achamos um grande tesouro. Eu e você achamos o paraíso. Eu e você achamos a fonte da vida. Eu e você achamos aquilo que nos vai fazer, né, não passar pela morte desse mundo, aquilo que nos vai dar vida eterna. Eu e você achamos a fonte da vida. E agora, meu irmão, eu abro mão do meu ego, eu abro mão da mentira, eu abro mão da hipocrisia, eu abro mão de tudo aquilo que me separa de Deus, porque eu achei o grande tesouro da minha vida, Jesus Cristo. Ele é o meu e o teu tesouro. Então Paulo vai dizer: todos pecaram. E no capítulo de número 4, até, se estendendo até o capítulo de número 6, Paulo vai dizer que os judeus precisam se voltar a Deus. E caminhando do capítulo 7, ele vai dizer ali sobre o homem que ele é, né? Quando ele quer fazer o bem, o mal que está dentro de nós, essa luta interna que existe dentro de nós, porque nós sabemos que nós nascemos de novo, somos nova criatura em Cristo Jesus, mas ainda a nossa carne ela é inclinada para o pecado. Ainda nós temos que lutar contra a nossa natureza, que é o processo da santificação. E esse processo da santificação, Cauane, requer cada dia mais renúncia, requer cada dia mais que nós possamos nos voltar a Deus em oração, em leitura da palavra, em jejum, guerrear com a nossa carne, fazer guerra contra as nossas vontades, porque ainda a nossa inclinação é má. Então nós precisamos atravessar em santificação. A palavra de Deus nos diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então precisamos nos santificar. Só que Paulo vai dizer ali no capítulo 7 que o homem
precisa se voltar a Deus, né? Porque ele via na sua natureza uma inclinação para fazer aquilo que desagradava a Deus. E nós devemos fazer resistência. Aí quando chega no capítulo 8, aí ele vai dizer algo espetacular. Ei, mas agora, ele começa o capítulo 8 dizendo, mas agora, portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas que anda segundo o Espírito. Então agora não existe mais condenação para aquele que é filho de Deus, porque nós não andamos segundo a carne, nós não andamos por vista, mas nós andamos pelo Espírito de Deus. Ele nos conduz, Ele nos leva ao Pai. Amém? Romanos 8. Então, Paulo vai dizer que agora nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem profundidade, nada nos poderá separar desse amor que há em Cristo Jesus. Quando chega no capítulo de número 9, Paulo vai dizer sobre a soberania de Deus. Uma das características também e atributos de Deus é que Ele é soberano. E soberania fala sobre governo. Soberania fala sobre autoridade. Eu e você, Daniel, servimos ao Deus que é soberano, que é o Todo-Poderoso, que governa o universo, que é o Criador de todas as coisas. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o Deus eterno e soberano. É o nosso Deus, do qual nós servimos. Os decretos dEle não podem ser frustrados. Assim a palavra de Deus diz. Os planos do Senhor não podem ser estragados, frustrados, porque Ele governa sobre tudo. Isaías vai dizer que Ele está sentado no alto e sublime trono. Ele governa, Ele é rei, Deus soberano. Amém? Capítulo 9. No capítulo de número 10, ele já vai tratar sobre agora a nossa responsabilidade. Nós devemos entender que eu e você somos chamados também com uma ordem de glorificar a Deus em tudo, de viver uma vida para a glória de Deus. Agora é a responsabilidade humana. Como crerão se não há quem pregue? Como pregar se não foram enviados? Oi, nós precisamos pregar. Nós precisamos falar do amor de Cristo. Mas como eles vão pregar se não foram enviados? A função sua e minha é nos preparar cada dia mais para levar Jesus às vidas e aos corações. Então, queridos, ele fecha no capítulo de número 11 a sua primeira parte dessa carta. Essa parte teórica, essa parte mais doutrinária da carta. Porque essa primeira parte é uma parte doutrinária. Ele está ensinando questões bíblicas para a igreja que estava estabelecida em Roma. E aí ele finaliza no capítulo de número 11, dizendo quão profundidade das riquezas e da sabedoria de Deus. Quão inescrutáveis são seus caminhos. Quão insondáveis são os caminhos de Cristo. Ninguém, homem nenhum pode entender quão maravilhoso é esse Deus que governa todas as coisas, que é soberano, que é rei, que é o Criador. Você já parou para entender ou para pensar sobre o que é ser o Criador, querido? É um Deus que não está limitado à sua criação. É um Deus que não é criado, é um Deus que Ele é. Quando Moisés vai diante de Faraó e Moisés pergunta, Deus, o que eu digo para Faraó? Quem me enviou? Aí Deus diga, ei, fala para ele que o eu sou te enviou. Querido, ele não é criação, Ele é o eu sou, Ele é autoexistente em si mesmo, Ele é o todo-poderoso Deus. O que governa o universo, o Criador de todas as coisas. Por isso, meu irmão, que nós não podemos entender ou questionar o Todo-Poderoso. Quando Jó se depara com essa soberania de Deus, quando Jó fica o seu tempo todo dizendo, quem me dera falar com Deus, me justificar diante de Deus, quem me dera ter um gabinete com Deus, ter uma sessão com Deus, ter uma audiência com Deus. Aí quando Deus aparece para Jó, sabe o que Jó faz?
fica calado. Jó silencia. Porque diante do governo, diante da sabedoria, diante da grandeza do Todo-Poderoso, meu irmão, cala-se terra, cala-se céu, porque o Deus Todo-Poderoso governa todas as coisas. E nós não podemos questioná-lo, nós devemos o adorá-lo, porque eu e você fomos feitos para o adorar e dizer: Senhor, eu não entendo, mas obrigado. Senhor, eu não sei como fazer, mas obrigado, porque a tua vontade é boa, é perfeita e é agradável. Amém, queridos? Aí chega no capítulo 12, Paulo começa a segunda parte da carta. E essa segunda parte agora é uma parte mais prática da carta. A primeira parte era mais teórica, doutrinária. A segunda parte agora é uma parte prática. Ele vai nos incentivar e nos encorajar agora a viver uma vida para a glória de Deus. A viver uma vida nas nossas atitudes, no nosso agir, da forma que andamos, agora para fazer tudo para que Deus seja adorado. Aí ele já começa dizendo: irmãos, eu vou fazer um clamor para vocês, irmãos, igreja. Eu rogo-vos, pela compaixão que há em Cristo Jesus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo levanta um clamor, nos convidando agora a uma vida de total entrega a Deus. Ele diz: agora o sacrifício lá no passado era lá no templo, nos animais, que era morto, que era degolado pelo sacerdote para oferecer e cobrir o pecado. Mas agora, o sacrifício agora são vocês. Eu rogo-vos, irmãos, que apresentei os vossos corpos. Quem? Corpo, eu, você, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o quê? O vosso culto racional. Então culto, meu irmão, é sacrifício, culto é devoção, culto é entrega, culto é chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu estou aqui para te adorar, eu vim porque eu marquei um encontro com o Senhor, eu não vim por causa do pregador, eu não vim por causa do cantor, eu não vim por causa do irmão A ou do irmão B, eu vim te adorar. Nós estamos aqui para adorar, e agora o sacrifício sou eu e é você. O sacrifício é nós. E Paulo vai dizer agora que nós devemos apresentar as nossas vidas em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Então agora eu entrego o meu culto a Deus, e eu não me conformo com o mundo. Amém? E ele vai caminhar, para que nós não possamos pensar além do que convém. Aí quando chega agora, para mim caminhar, agora no texto, Paulo, ele vai começar o capítulo de número 9 dizendo: o amor de vocês, igreja, o amor de vocês seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Ele, ao tratar sobre essas questões práticas, ele vai nos dar uma orientação. Eu e você, como filhos de Deus, nós devemos amar. E amar quem? O mandamento é: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então a lei se resume nesse mandamento. Primeiro, eu amo a Deus. Segundo, eu amo a mim e ao próximo. Porque essa é a ordem. Então, a ordem é: eu amo a Deus. E porque eu amo a Deus, agora isso se reflete nos meus relacionamentos. Primeiro, o meu amor é na vertical, para depois ir para a horizontal, com meus irmãos. Primeiro eu recebo da vertical, esse amor que eu entrego, que eu coloco ele como centro da minha vida, e agora eu manifesto através dos meus relacionamentos, através do meu agir, através do meu viver. Tudo agora eu faço para a glória de Deus. Amém? Então, Paulo, ele vai dizer que nós devemos amar de forma não fingida. E quando ele usa
esse argumento, né? Quando ele usa esse argumento, ele está fazendo uma comparação da época, como eram feitos os teatros. Os teatros eram feitos de máscaras. As pessoas pegavam a máscara e colocavam nos seus rostos, no seu rosto. Por isso que até, né, quem é das artes cênicas, né, a imagem, né, que é usada para caracterizar quem é desse segmento, são máscaras. É uma máscara que mostra ali quem vai trabalhar, atuar, né, os atores, quem faz as artes. Então, naquela época, era o show das máscaras. Muitas das vezes o ator, ele estava muito alegre, mas ele, encenando, ele tinha que mostrar um personagem triste. Ele pegava uma máscara de uma pessoa chorando e colocava na frente. E agora ela estava chorando, mas por dentro, na verdade, ele estava alegre. E o que Paulo está falando é que o nosso amor não seja um amor fingido. Que de fato, querido, nós possamos nos compadecer, nós possamos de fato, né, nos envolver, sermos de fato misericordiosos, porque o misericordioso, meu irmão, é aquele que se compadece, é aquele que se envolve, é aquele que sente a dor do outro e age para que aquele outro saia daquele momento de dor. Então Paulo alerta a igreja e todo o capítulo aqui, todo o restante do capítulo, Paulo vai se pautar diante dessa verdade. Que o amor não seja fingido. Aborrecei ao mal e apegai-vos ao bem. A característica do cristão, do filho de Deus, meu irmão, é deixar as coisas má para trás. É deixar aquilo que faz mal para mim e para o meu próximo para trás. Porque muitas das vezes nós estabelecemos deuses no nosso coração e adoramos mais coisas do que o verdadeiro Deus. Você lembra de um rapaz chamado jovem, um jovem que a Bíblia chama ele, só que não dá o nome dele, mas a Bíblia chama de um jovem rico. E todas as vezes que Jesus, ele convidava, falava com alguém, da forma que ele falou com aquele jovem, nas outras vezes que a Bíblia cita, aquelas pessoas se tornaram seus discípulos. Aquele jovem, ele teve a oportunidade de ser um discípulo de Jesus. Aquele jovem ouviu Jesus falar: ei, filho, larga tudo que você tem e segue-me. Ele chega diante de Jesus e fala: bom mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? Olha só qual era o questionamento desse jovem. Era um questionamento válido, era um questionamento sobre a salvação, era um questionamento sobre a eternidade, sobre algo tão valioso, meu irmão, que o homem não pode pagar. E ele tinha isso no seu coração. Só que aquele jovem, ele achava que ele era merecedor. E ele chega diante de Jesus e fala: o que farei eu para alcançar a vida eterna? E a Bíblia vai dizer que Jesus o amou, porque Jesus ama todo aquele que se volta a Ele, que se arrepende. Ama todo aquele que se coloca em uma situação de interesse no reino de Deus. E ele se voltou a Jesus e perguntou: bom mestre, o que eu farei para herdar a vida? E aí Jesus vai falar, porque Jesus conhece o nosso coração. Porque o homem conhece a aparência, o exterior, mas Jesus conhece o que está dentro. Jesus conhece a intenção, por isso que o amor não pode ser fingido. O amor é verdadeiro. Aquele jovem, ele estava com um fingimento, porque ele estava dizendo: eu estou interessado na salvação, mas na verdade o seu coração estava em outro Deus, que era o seu dinheiro, que era Mamon. E aquele jovem vai se entristecer, porque Jesus diz: vende tudo que tem e segue-me. Vende tudo que tem, reparte aos pobres e vem e segue-me. Todas as vezes que Jesus falou isso, meu irmão, segue-me, aqueles homens tornaram discípulos de Jesus. Aquele garoto teve a oportunidade de andar com o Messias, de andar com Deus na terra, mas ele deixou correr pelos dedos, deixou passar a oportunidade.
Porque o coração dele não estava em Deus, mas o coração dele estava nas riquezas. Que o nosso coração venha estar sempre no Deus verdadeiro, porque todo Deus que não é o Deus verdadeiro é o Deus falso. O homem é um Deus falso, o dinheiro é um Deus falso, né? A natureza é um Deus falso, porque só existe um Deus que está no céu, o Deus verdadeiro. Amém? Toda religião que adora outro Deus a não ser o Deus Todo-Poderoso, o grande Jeová, o Yahvé, é um Deus verdadeiro, ou um Deus falso, melhor dizendo. Então, querido, nós adoramos ao único e soberano Deus. Amém? Então o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Faça o que é bom. Glorifique a Deus através das suas atitudes. Aí Paulo vai seguir no verso 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal. Ei, igreja, filhos de Deus, noiva de Deus, menina dos olhos de Deus, amai-vos uns aos outros, com amor fraternal. O que é amor fraternal, pastor? É amor entre irmãos. Meu irmão, e uma coisa que mais ministra no nosso coração, inclusive eu quero até justificar a ausência da minha esposa, que está com as minhas filhas hoje, né? Tem uma que está febril, nascendo dentinho, né? Aí fica ruinzinha, ela está com elas, por isso não está no culto hoje. Mas, querido, uma coisa que muito ministra em nossos corações é a paternidade. A paternidade, ela tem um poder de nos trazer verdades, querido, tão grandiosas. Porque nós vemos, né, que o amor fraterno, o amor entre irmãos, eles têm que acontecer de forma natural. Por quê? Porque nós fazemos agora parte da família, nós somos irmãos, e por que eu vou estar em briga com meu irmão? Por que eu vou estar discutindo com meu irmão? Sendo que eu amo meu irmão, eu tenho que cuidar dele, eu tenho que abraçar, eu tenho que me dedicar cada dia mais a cuidar do meu irmão. Uma coisa que eu observo nas minhas filhas, a Rebeca e a Cecília, a Rebeca gosta de ficar em cima da Cecília, né? Fazendo carinho, brincando com a Cecília. E toda vez que a Cecília se sente ali agoniada porque a Rebeca está em cima, ela começa a puxar o cabelo da Rebeca, começa a beliscar a Rebeca, né? E começa a bater. E eu, meu Deus, desse tamanho, uma já tem um pouquinho de maturidade e já entende. A outra ainda não tem maturidade nenhuma, não entende nada. Mas ela já briga, ela esperneia, ela belisca, né? Por quê? Porque não tem maturidade. Queridos, o reino de Deus nos leva a uma vida de maturidade. Porque enquanto eu for imaturo, meu irmão, eu quero beliscar, eu quero bater, eu quero me defender. Meu irmão, mas quando você começa a entender, ei, é meu irmão, é ele que me defende quando vem alguém para me bater. É ele que me cuida de mim quando minha mãe e meu pai não estão. É ele que me ajuda. E ali começa a virar, né, um amor tão grande que agora, meu irmão, nada e ninguém pode separar. Porque nós temos o mesmo pai e uma mesma mãe. Ei, eu e você temos o mesmo pai, meu irmão. Nós somos agora a noiva desse pai. Nós somos os filhos desse pai. E nós iremos morar com nosso pai. Então, querido, não tem que ficar batendo, beliscando, não. Não tem que ficar em atrito, mas devemos amar uns aos outros, deixar as picuinhas de lado, os mimimi, lembra? A síndrome do mimimi é a síndrome da gagueira, né? Mimimi, deixa de lado, esquece isso, vamos crescer, amadurecer e seguir para Cristo. Eu sei que é muito ruim essa síndrome, né? Mas é o que veio na cabeça, amém? Glória a Deus. Então, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo vos honrar uns aos outros. Então, nós devemos seguir o que Jesus falou. Jesus falou, ei, quando você chegar num lugar, não vai lá para frente querendo se amostrar. Não, senta lá atrás. Senta quietinho no seu canto. Deixa que as pessoas vão te convidar para frente, aí você vai ser honrado. Né? Então, não queira ser melhor do que o outro.
queira sempre servir, estar à disposição, fazendo aquilo que for para a glória de Deus, não para minha autopromoção, não para mim dizer que eu sou melhor que ninguém, mas para dizer que eu sirvo um Deus santo, glorioso, que me tirou do lamaçal do pecado, eu que era uma pessoa totalmente, uma pessoa totalmente sem condição alguma, era um miserável, era um pecador, estava no lamaçal, mas Ele me salvou, Ele me resgatou, e eu devo minha vida a Ele, porque Ele que nos salvou, que nos libertou do pecado e da morte, foi Jesus, amém? E aí o verso 11, Paulo vai dar continuidade dizendo, não sejais vagarosos no cuidado, sedes fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Ei, não sede vagaroso. Se o necessitado está passando necessidade agora, a hora de ajudar é agora. Se a pessoa está passando dificuldade, nós devemos estender a mão agora. Não é dizer, meu irmão, vou orar por você. Irmão, orar é importante? Mas também ação. Oração. Parece que o orar está junto com a ação, né? Oração. Porque é uma atitude que nós devemos ter. É uma ação com o próximo. Estender a mão àqueles que padecem, que têm necessidade. Porque nós recebemos o maior privilégio, que foi a salvação da nossa alma. Então, meu irmão, nós devemos tudo ao nosso Deus. E Ele nos ordenou dizendo, vão e dei bons frutos. Vão e amem, vão e cuide, vão e dá o de beber, dá o de comer aos necessitados. Então que o nosso amor também possamos ser fervorosos no Espírito. O que é fervoroso no Espírito? Fervoroso é aquilo que está fervendo, meu irmão. É aquilo que tá chacoalhando lá dentro, é aquilo que está transbordando dentro de nós. Então que nós possamos ser fervoroso, né, no cuidado, né, servindo ao Senhor, sermos fervorosos fervoroso no Espírito, servindo ao Senhor. Então, que venhamos mover, venhamos ser servos, como a irmã Diza bem disse aqui sobre os ceifeiros. O que é os ceifeiros? Que a irmã Diza falou? São aqueles que, meu irmão, estão fervendo por dentro, dizendo, Senhor, eu preciso ser útil, eu preciso ajudar, eu preciso cuidar do meu irmão, eu preciso estender a mão, eu preciso ajudar na igreja, eu preciso ajudar lá as pessoas do meu trabalho, eu preciso fazer para a tua obra, para o teu reino, para que o Senhor seja glorificado. Isso é fervor, meu irmão, nos move a viver uma vida onde Deus seja sempre adorado, exaltado e engrandecido. Amém? Que possamos ser fervorosos. Comunicai-vos aos santos as vossas necessidades. Segui a hospitalidade. Comunicar aos santos as vossas necessidades é o quê? Falar à igreja, estou passando por isso. Estou passando por essa situação. Os santos são os filhos de Deus. Eu e você somos santos. Quantos santos tem aqui? Quem é santo aqui? Amém? Todos são santos? Amém? Glória a Deus. Você é santo, querido. Ah, pastor, mas eu peco. Santo não é não pecar. Santo é aquele que é separado para Cristo. A palavra santo é separado. Então eu e você, meu irmão, fomos separados do mundo, fomos separados do pecado. Ah, pastor, mas eu não parei de pecar. E aí, meu irmão, enquanto nós estivermos nessa terra, nós vamos pecar, nós vamos lutar contra o pecado, nós vamos lutar contra a nossa natureza. Então nós não podemos confundir santidade com impecabilidade. Impecabilidade é uma coisa, santidade é outra. Então, eu sou santo porque Deus me torna santo. Eu sou filho de Deus. Eu sou justificado por Cristo. Eu erro, mas quando eu dobro o meu joelho e falo, Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. Ele te perdoa, e te limpa, e te lava, e te redime no sangue de Jesus. Amém? A palavra de Deus diz, confessa. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia de Deus. Então, comunicar aos santos as vossas necessidades. Seguir a hospitalidade. O que era a hospitalidade? Era aqueles que cuidavam dos irmãos, que estendia as mãos para aqueles que estavam viajando. E a igreja cresceu em hospitalidade. Antigamente não tinha essa rede de hotéis como tem hoje. Então, o que os irmãos faziam? Recebia na sua casa. Porque não tinha pousada, não tinha hotel onde as pessoas iam ficar.
Então, a igreja recebia e enviava os missionários. Então, nós devemos ser uma igreja hospitaleira, cuidar daqueles que estão sem um lugar para viver, para morar, um lugar para estar durante um período. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoai. O verso 14. Então, nós devemos abençoar o reino de Deus. A característica do reino de Deus é que, querido, eu não justifico a mim mesmo. Aquele que me persegue, eu abençoo. Aquele que quer o meu mal, ei, que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude. Que Deus abra os seus olhos. Que Deus te ilumine para que você venha entender que só há um Deus grande e soberano e Ele é o meu Senhor. E nós estamos aqui para abençoar essa cidade, abençoar as famílias, abençoar as igrejas e dizer que só há um Deus Todo-Poderoso. Então nós estamos aqui para abençoar. Amém? Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Naquele momento a igreja estava passando por luta, perseguição. E Paulo, eu sei que no meio de vocês de vez em quando tem alguém que faz alguma festa de casamento, um aniversário. Tem momentos de alegria, então, nesses momentos de alegria, alegrem com os que estão alegres. Mas no momento da perseguição e da angústia, da luta, chore com eles. Estenda a mão, porque tem hora, meu irmão, que não tem nada que a gente possa falar que vai resolver. Mas nós podemos chorar juntos. Está ali ao lado dizendo, eu estou aqui para chorar junto com você. Amém? Sede unânimes entre vós. Não ambicionei coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios a vós mesmos. Sede unânimes entre vós. Tenham o mesmo pensamento. Eu sei que é até uma utopia pensarmos que a igreja, todos vão pensar da mesma forma. Será que de fato todos vão pensar da mesma forma? Não. Porque cada um tem as suas perspectivas, tem a sua visão, né? Tem o seu histórico, a sua cultura que vem embutida. Mas, queridos, em coisas básicas, nós devemos ser unânimes, devemos estar juntos, independente das nossas diferenças. Nós devemos deixar as nossas diferenças de forma secundária e focarmos naquilo que é principal, é o reino de Deus, é fazer a vontade do nosso Pai, é ir ao mundo e propagar o reino de Deus, independente das dificuldades que eu tenho com outras pessoas, independente do jeito do irmão, do jeito do outro. Eu estou aqui não é por causa do jeito do irmão, não. Eu estou aqui é por causa do jeito de Deus, para fazer a vontade de Deus, para servir a Deus e sermos unânimes. Amém? A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não procureis se vingar, querido. Jesus, Ele é o justo juiz. Devemos colocar diante dele, não vingueis a vós mesmos, amados, mas dá lugar à ira, porque está escrito, minha é vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Porquanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarão brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer o mal, mas vença o mal com o bem. Vença o mal, amando. Cuide dos necessitados. Sede fervorosos. Vamos cada dia mais entregar a nossa vida para a glória de Deus. Que essa palavra possa ter edificado a tua vida e o teu coração nessa noite. Que você possa ter entendido essa palavra e que possa colocar em prática na sua e na minha vida. Amém? Se coloque de pé, por gentileza. Passamos um pouquinho do horário, não é habitual, mas hoje, para concluir, nós tivemos que caminhar um pouquinho. Amém?